Se existe um personagem dentro de Dragon Ball que simboliza tanto o potencial quanto a frustração, esse personagem é o Gohan. Desde sua primeira aparição, Gohan foi apresentado como um garoto tímido, chorão e extremamente apegado à sua família. Mas também, desde o início, Akira Toriyama fez questão de deixar claro: havia algo especial nele. Ele não era apenas mais um filho de protagonista, ele era uma promessa. E foi essa promessa que acompanhou Gohan por toda a fase inicial de Dragon Ball Z. A criança frágil que se escondia atrás da perna do pai, no primeiro encontro com Raditz, carregava dentro de si um poder absurdo, algo quase incontrolável, movido principalmente por suas emoções. Esse era o grande diferencial de Gohan em relação a todos os outros personagens: a explosão. Toriyama construiu o personagem sobre essa dicotomia: o menino dócil, gentil, que odiava a violência, mas que guardava um monstro adormecido dentro de si. Um poder que só emergia quando seus entes queridos estavam em perigo. E isso transformou Gohan em um dos personagens mais interessantes e imprevisíveis da franquia. O ápice dessa construção veio na saga Cell. O Gohan que começa aquela história ainda é o mesmo menino gentil, mas agora carregando o peso da expectativa de todos. Vegeta e Trunks treinavam para enfrentar os androides. Piccolo se sacrificava constantemente pelo grupo. Goku, mesmo sendo o protagonista, já apontava para Gohan como a última esperança da Terra. Mas, diferente do que estamos acostumados em shonens, Gohan não queria aquela responsabilidade. Ele não queria lutar. Ele não queria matar. Ele só queria uma vida pacífica. E essa hesitação fez parte do motivo pelo qual o momento em que Gohan desperta para o Super Saiyajin 2 é até hoje considerado um dos melhores momentos de Dragon Ball. Não foi apenas uma transformação, foi a explosão de anos de repressão, medo e insegurança. Ver aquele garoto franzino que se recusava a lutar, explodindo em fúria após a morte do Android 16 foi catártico. Era o final de um arco que começou lá atrás, quando ele se agarrava à perna do pai com medo de Raditz. Naquele instante, Gohan virou o protagonista. O foco não estava mais em Goku, Vegeta ou qualquer outro. Era sobre ele. Era sobre sua jornada. Pela primeira vez, o personagem deixou de ser reativo e passou a ser ativo. Não estava apenas reagindo ao perigo, ele estava indo para cima, destruindo o céu, salvando a Terra, cumprindo o papel que lhe foi destinado desde o início. Mas, e depois? Esse é o grande dilema da trajetória de Gohan. Como continuar uma história que já teve um final perfeito? A saga Cell foi, sem dúvida, o ponto mais alto do personagem. A luta, a transformação, a derrota de Cell e até mesmo o reconhecimento posterior. O problema é que depois disso, ninguém, nem mesmo Toriyama, soube o que fazer com ele. Quando chegamos na saga Majin Buu, vemos um Gohan diferente. Não só mais velho, mas também mais fraco, relaxado, distraído. Ele deixou de treinar, abriu mão da responsabilidade. Virou um estudante comum, quase como se dissesse: já fiz minha parte, agora quero viver minha vida. Só que isso não funciona em Dragon Ball. Não quando a proposta da série sempre foi superar limites, buscar novos desafios, se tornar mais forte. A ideia de um Gohan pacífico até faria sentido narrativamente, mas na prática criou um vazio. O Gohan da saga Buu é um personagem que não parece mais se encaixar na proposta da obra. Ele não treina, não luta, não evolui. As conquistas que ele tem ali, como a forma mística, são praticamente entregues a ele sem esforço. Não há luta, não há sofrimento, não há construção. E sem esforço, não há recompensa emocional para o público. Fica difícil torcer por alguém que simplesmente recebe poderes mágicos de presente. Além disso, outro problema ficou evidente. A popularidade de Gohan despencou. Ele saiu do primeiro lugar nas enquetes de popularidade durante a saga Cell para nem sequer aparecer entre os 5 primeiros na saga Buu. O público já não via mais em Gohan aquele herói de antes. Enquanto isso, Goku reassumiu o papel de protagonista e tudo voltou ao normal. E a partir daí, Gohan se tornou um personagem preso ao passado.
Suas aparições posteriores, seja em Dragon Ball Super ou nos filmes, giram quase sempre em torno de nostalgia, sempre refazendo ou homenageando o que já foi feito na saga Cell, sempre tentando reviver aquele brilho que honestamente ficou para trás. Mas por que isso aconteceu? Por que um personagem com tanto potencial foi deixado de lado? Muito disso vem do próprio estilo de escrita de Toriyama. Goku sempre foi o protagonista perfeito para a estrutura de Dragon Ball, ativo, impulsivo, movido pela vontade de se superar. Já Gohan era um personagem introspectivo, reativo, que só brilhava quando colocado em situações extremas. O problema é que, depois da saga Cell, essas situações extremas se esgotaram. E o Gohan adulto pacífico não combinava mais com a proposta da série. O que era para ser a evolução natural do personagem se transformou em um obstáculo para a narrativa. Outro ponto importante é o próprio conceito de Dragon Ball, superação através da luta. E Gohan, justamente por não gostar de lutar, acabou se afastando dessa essência. A construção que o tornava especial acabou sendo o motivo pelo qual ele não funcionou mais como protagonista. E para piorar, sempre que Gohan tinha a chance de brilhar novamente, as histórias rapidamente mudavam o foco de volta para Goku ou Vegeta. Dragon Ball Super tentou recuperar um pouco da importância dele no Torneio do Poder e até conseguiu com alguns momentos incríveis, como a luta ao lado do Freeza contra Dispo ou o seu embate tático contra os Namekuseidins do Universo 6. Mas novamente não passou disso. Momentos. Nem mesmo no filme Dragon Ball Super Super Hero, onde Gohan finalmente volta a ser o centro das atenções, o sentimento é o mesmo. Ele alcança uma nova transformação, o Gohan Beast, numa homenagem direta àquele Super Saiyajin 2 icônico contra Cell. Mas no fundo, ainda parece uma tentativa de reviver o passado e não de criar um futuro. Ainda assim, é importante reconhecer o impacto que Gohan teve. Durante aquele breve período na saga Cell, ele foi o protagonista mais humano, mais relacionável, mais emocionante de toda a franquia. Talvez, justamente por isso, a frustração seja tão grande entre os fãs até hoje. A verdade é que Gohan não falhou. Ele completou seu arco. Ele teve um começo, meio e fim. O problema é que o público queria mais. E quando a série tentou estender sua jornada além do necessário, foi aí que a mágica se perdeu. Hoje, quando vemos Gohan voltando aos holofotes em Dragon Ball Super ou nos filmes, sempre fica a pergunta no ar. Será que dessa vez vai? Será que finalmente teremos aquele Gohan novamente? Mas no fundo talvez nem precise, porque gostando ou não, Gohan já entregou uma das melhores histórias que Dragon Ball tem a oferecer. E isso, ninguém pode tirar dele.